Boa noite para todo mundo que vai estar aqui conosco hoje. Hoje é sexta-feira, 11 de setembro, um dia que muita gente se lembra de várias coisas tristes, mas a gente está aqui para falar de um tema que é super importante, um tema que tem a ver com a nossa semana, o nosso mês, o nosso ano. Setembro Amarelo é o mês que as pessoas fazem a campanha de prevenção ao suicídio e não podemos deixar de falar de casos que acontecem durante. Quero que todo mundo esteja aí já conectado. Quero dar boa noite para a Luana. Ei, Luana. Boa noite, Halil Ghazali. Boa noite, Help Shoa. Boa noite, Michel. Pessoal aqui já no aguardo. Hoje eu vou receber um convidado super especial. Boa noite, Maria Clara e Kátia, queridíssimas, que hoje liberaram o nosso convidado. Numa sexta-feira à noite, ele vai bater um papo com a gente sobre as questões do mundo do trabalho. Boa noite, pessoal do escritório aí do Antônio. Antônio chegando, muito bom. Wilder Barbosa. Bom, o tema de hoje é morrendo por um salário. Muita gente durante a semana falou assim: nossa, tema top, vai ser super bacana, super legal. Ó, o meu produtor já tá falando aqui, afasta um pouco, só se for assim, tá bom assim, produtor? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Antônio, você vai entrar pelo seu perfil, né? Dá um oi aí se for pelo seu perfil mesmo, porque você tá me mandando um convite pelo perfil do escritório. Hoje a gente vai falar sobre morrendo por um salário. E nós vamos ter 3 semanas aí de temas envolvendo as questões do mundo do trabalho mais voltadas para a saúde do trabalhador, para a qualificação profissional. E hoje a gente já começa o nosso tema, eu trazendo, ótimo, ele vai entrar pelo perfil dele, já vou te chamar. A gente vai começar por uma provocação que o Jeffrey Pfeffer, que é um escritor que eu particularmente gosto muito, eu sou Karino Shoa, pesquisadora de qualidade de vida no trabalho, para quem não me conhece, pessoal que é seguidor do Antônio. E o Jeffrey Pfeffer, que é um professor de Stanford, há pouco tempo, há uns 2 anos atrás mais ou menos, ele lançou um livro que mudou muito os conceitos que nós tínhamos em matéria de qualidade de vida, quando ele lança o livro dizendo justamente o seguinte: as pessoas estão morrendo por um salário, as pessoas estão morrendo por um contra-cheque, as pessoas elas conseguem hoje estar fazendo algo que até pouco tempo não faziam, que é não pensar em si mesmas. E o trabalho deixa de ser parte da sua vida e passa a ser o maior motivador. Então, para a gente começar esse nosso papo, o Antônio já está com a gente, eu vou chamar ele para entrar nessa conversa aqui. Se estiver travando aqui para mim. Se estiver travando, me avisa aí, por favor. É o seguinte, ele fala assim: entre 1992 e 2010 foram registradas quase 14 mil vítimas de homicídio no local de trabalho. Para quem nunca ouviu essa expressão, para quem acha que isso não existe, o nome que ele dá é homicídio mesmo. Não é um outro nome, não, gente. É o seguinte, o número de pessoas mortas, o número de mortos por incêndios e explosões, acidentes ou máquinas e exposição a substâncias nocivas somados. É claro que os assassinatos são a forma mais grave e dramática de violência. A Agência de Saúde Ocupacional dos Estados Unidos estima que cerca de 2 milhões de funcionários por ano são vítimas de violência no local de trabalho, com muitos casos não sendo relatados. Claramente, este é um sério risco para a saúde. Está travando? Será que está travando? Será que eu vou ter que mudar de lugar aqui rapidinho? Dá um jeito de travar. Bom, o nosso convidado de hoje é o Firmino. Ele é Newman Advogados em São Paulo. Né? Ela está falando, tá ok. Trabalha com vários segmentos, ele mesmo vai se. Antônio está falando que está travando? Está travando muito? Porque se estiver travando muito, eu vou ter que trocar de lugar. Cristiane Cordeiro. Ah, Cristiane Cordeiro da Bahia, o pessoal da Bahia, o pessoal do Nordeste, todo unido, São Paulo, Rio de Janeiro. A gente vai chamar o Antônio aqui agora. E aí, Antônio, se estiver travando muito, eu vou trocar de lugar ao vivo. Não vou sair para voltar, porque eu não vou perder essa audiência maravilhosa que está rolando aqui.
E o Antônio, ele além de ser um advogado excepcional, ele é um amigo querido que topou esse desafio, assim como muitos amigos queridos também toparam esse desafio de estar comigo aqui nas lives. Vou chamar o Antônio aqui agora. E a gente vai bater esse papo, vai trocar essas ideias a respeito de como as pessoas elas têm passado por dificuldades e por desafios. Antônio, que bom entrou, que ótimo. Boa noite, seja bem-vindo. O mundo do trabalho mudou e agora? E hoje o nosso tema é morrendo por um salário. Tá travando muito aí para você? Tava assim, Karina, boa noite. Tava assim, no começo tava travando, agora deu uma melhorada. Então tá bom, olha, o Antônio é advogado muito conceituado, já há muitos anos, ele mesmo vai se apresentar, e eu tive a oportunidade, o prazer, o privilégio de transformá-lo no irmão de vida. A gente fez um curso fora, um curso na Argentina, na Universidade de Buenos Aires, ele pesquisando na área dele, eu na minha, e na mesma turma nós nos encontramos e somos amigos já há quase uma década, né, Antônio? Seja bem-vindo! Obrigada por ter aceito o convite. Eu quero mandar um beijo especial para duas pessoas que estão nos assistindo. A Kátia, que é uma amiga queridíssima, que liberou hoje o Antônio, não é, dona Kátia? E para minha lindona Maria Clara. MC, um beijo da tia K. Antônio, é contigo. Antônio, fala um pouco de você, se apresenta. Boa noite. Boa noite, Karina. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Eu agradeço imensamente o convite feito a mim pela Karina, né, que conduz de forma tão brilhante as lives que faz. Muito, muito obrigado mesmo. Chegou meu dia, né, Karina? Você pediu tanto, chegou meu dia. Confesso que eu estou um pouco nervoso, porque o seu público é tão seleto que a gente fica meio receioso até, né, para fazer uma live. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Com certeza. Karina já falou um pouquinho, né, de mim aí. Meu nome é Antônio Firmino. Eu tenho como primeira formação a Faculdade de Comércio Exterior, com pós-graduação na área. Por isso que eu opinei aí em duas lives que a Karina fez sobre o tema, né? Depois eu fiz Direito, né? E sou mestre em Direito Internacional pela Universidade Católica de Santos, faculdade essa que a Karina se formou, né? Você fez Direito lá, né? Não é mesmo? Exatamente, exatamente. Eu conheci, como a Karina já falou, conheci a Karina cursando os créditos de doutorado na Universidade Federal de Buenos Aires e nós criamos um laço de amizade, de família, né? É verdade. E estamos aí, né? Eu advogo, né? Sou advogado aqui na cidade de São Bernardo do Campo, na ABC Paulista. Como diz a Karina, em São Bernardo, né? E professor universitário. É uma senhora trajetória, hein? Ó, o Halil tá falando aqui para você abaixar um pouquinho a lente da tua câmera. O produtor... Isso, agora a gente está te vendo melhor, que você estava meio escuro. Vem um pouquinho para frente, que aí o pessoal te vê melhor. Bom, Antônio, você tá ótimo. Eu tô com uma luz, Não tem problema, né? Que quando você chegou mais perto, ficou mais claro a imagem sua aí, ficou ótimo. Bom, eu começo com uma provocação, eu que sou formada em Direito, como o Antônio falou, mas tenho filosofia também no meu currículo, e eu começo com uma provocação. Antônio, as pessoas estão morrendo por um salário? Conta pra gente. Karina, ou morre-se por um salário, ou morre-se sem o salário, o que é pior, né? Mas as pessoas estão morrendo por um salário, sim. Quando a Karina me convidou, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, quando a Karina me convidou para fazer essa live, né, ela sugeriu que eu falasse um pouco sobre as MPs, sobre as medidas provisórias editadas, né, pelo governo federal por causa da pandemia. E como eu conheço, como eu acompanho as suas lives, né, Karina, eu falei que o seu público era muito diversificado e a gente não ia falar para jurista. Então ia ficar uma coisa muito, né, assim, muito complexa, né? E aí eu sugeri um outro tema, né, para a Karina, que é justamente o assédio moral em tempo de home office. A Karina adorou o tema, né, já que ela é pesquisadora nessa área, e deu uma ênfase maior ainda ao debate com o título Morrendo por um Salário. Exato, exatamente. Na verdade, Antônio, só para poder complementar essa tua primeira resposta aí,
as pessoas estão morrendo por um salário e sem um salário, mas hoje com a pandemia, e aí os nossos queridíssimos seguidores e amigos, pessoas que participam aí dos nossos momentos de bate-papo às sextas-feiras, esse projeto, para quem não conhece, começou com uma provocação de amigos, no seguinte sentido: Karina, você é palestrante, não vai falar nada na pandemia? Eu falei, gente, tem tanta gente falando sobre tanta coisa. E aí uma pessoa disse assim para mim, fala sobre o seu trabalho. E a partir daí eu comecei a trazer esses especialistas maravilhosos, pessoas que têm muito a nos ensinar. E dentro desse contexto, uma das coisas que eu estudo é o assédio moral. E a gente percebe claramente que a pandemia piorou muito essa situação, principalmente pelo fato de que as notificações, ou seja, os registros que as pessoas normalmente fazem através dos seus canais de denúncia, através das ouvidorias, para quem trabalha no serviço público, justamente ficou mais dificultado, porque as pessoas passaram a trabalhar cada um no seu quadrado, como a gente costuma dizer agora, né? Esse teletrabalho que nem todo mundo estava preparado, e principalmente em instituições onde a violência, essa violência que eu costumo dizer, essa gestão perversa que as pessoas muitas vezes têm, eles também não estavam preparados para chefiar à distância, e isso tem prejudicado muito. Então, são muitas denúncias, não é, Antônio? Você que é advogado, com certeza tem recebido muitas demandas nesse sentido, de pessoas que estão passando por isso. E aí eu te pergunto, você como advogado, vamos dizer, hipoteticamente, mas baseado em fatos reais, mas vamos dizer que essa pessoa que está hoje trabalhando no sistema de teletrabalho, seja uma coisa nova para ela, e ela esteja passando por uma situação dessa, de assédio moral, uma situação onde ela está ali, mesmo distante, sofrendo muito todos os dias, com uma chefia que não sabe administrar isso. Você, como advogado, qual seria a tua orientação para uma pessoa que está passando por isso? Então, pois bem, Karina, isso seria realmente o próximo tópico, né, que eu ia conversar aí com você. Né? Você sempre faz as suas chamadas também, nas suas lives. O mundo do trabalho mudou, e agora, né? Eu queria te falar o seguinte: o mundo do trabalho realmente mudou, né? Mas o direito do trabalho não mudou. Né? A CLT, apesar de ser, da gente poder falar que é velha, né, de 1943, né, ela está aí, e ela nos dá mecanismos para proteger os trabalhadores quando os seus direitos trabalhistas forem feridos. Né? Então, a pessoa que está passando por essa situação que você relatou agora, a primeira coisa que tem que falar, se é uma organização grande, né? Se é uma empresa grande, que tem um departamento de RH, que tem um departamento de recursos humanos que cuida disso, de gestão de pessoas, né? Primeiro relate isso para o seu RH. Né? Não tendo mais condições, o próximo passo realmente é procurar um advogado, ingressar com uma reclamação trabalhista para pedir uma indenização por conta disso. Eu costumo dizer, Karina, que nós brasileiros temos um grande problema, né? Nós não somos acostumados a consultar advogados. Né? O brasileiro ele vai na cartomante, ele vai no manicure, ele vai no cabeleireiro, e o advogado ele deixa por último. Né? Então, é verdade. E tem um ditado no direito que é muito, né, pertinente ao tema, que é assim: o direito não socorre aos que dormem. Né? Então, não adianta você ficar sofrendo esse assédio moral, né? E foi exatamente isso que você falou, passar por essa situação e não procurar os seus direitos, né? Não procurar um advogado. Então, primeira coisa, relatar isso ao departamento pessoal, né? A gestão de pessoas, ao RH da empresa. Não resolvendo, procura-se um advogado para ingressar com uma reclamação trabalhista. E aí, no caso, é importante deixar claro para o pessoal, deixa eu só tirar aqui, gente, que eu estou achando que tem 2 microfones meus ligados e está dando um eco aqui para mim, eu acho que agora vai melhorar. Existe uma diferença, gente, e aí eu falo isso sempre, é muito importante quando eu tenho a oportunidade de estar em sala de aula ou fazendo uma palestra sobre o tema. Essa semana mesmo eu terei um workshop para um cliente falando sobre a importância da prevenção do assédio, porque o assédio moral, ao contrário do que muita gente pensa, não é um ato isolado. Os doutrinadores, a Marie-France Irigoyen, que é uma das doutrinadoras mais conceituadas em matéria de assédio moral do mundo,
ela costuma dizer sempre que aquela ação reiterada, ou seja, repetidas vezes, ela vai configurar o assédio. Mas já existem alguns doutrinadores que dizem o seguinte: dependendo da intensidade do ato e da forma como ele acontece dentro daquele contexto do trabalho, não necessariamente você precisa passar por ele 2, 3, 4, 5 vezes. Então já existe aí uma dupla interpretação, mas vamos pela maioria que pensa no assédio moral como algo que precisa passar por diversas situações. Existe a diferença entre ter uma situação de assédio moral e ter um dano moral. O dano moral, ele é, obviamente, regulamentado em lei, ele traz para você a possibilidade de você ser, digamos assim, indenizado por aquilo que está acontecendo, diferentemente do assédio moral, que ainda não temos uma regulamentação específica, não temos uma legislação federal, não temos, ou seja, o assédio moral ainda vem de forma muito fragmentada, alguns setores públicos já têm as suas regulamentações, os programas de compliance auxiliam muito nisso, e a gente vai falar um pouco sobre isso, no sentido da prevenção, no sentido da punição, e alguns estados e municípios do Brasil têm as suas regulamentações em relação ao assédio moral, tanto no conceito como na punibilidade. Diferentemente de outros países, como a Argentina, onde eu e o Antônio estudamos, como na França, como na Alemanha, como no México, o Brasil ainda está muito atrasado nesse sentido. Antônio, na tua visão, o fato de nós não termos uma legislação e o projeto de lei do assédio moral, o ano passado, em março, foi aprovado na Câmara e até agora não temos nenhum andamento em relação a isso. O fato da gente não ter uma legislação específica, você acredita que contribui para o aumento de casos no Brasil? Qual é a tua visão? Com certeza, Karina. Esse projeto de lei é de 2001, né? Que foi aprovado na Câmara, agora aguardando a aprovação do Senado, né? 18 anos. 18 anos aguardando uma aprovação. Com certeza, isso contribui muito para que os empregadores, né, ou para que as organizações assediem mais moralmente os seus funcionários. Né? Não há punição. Então, se não há punição, até tem, né? Foi o que eu falei, procura o advogado, né, ingressa com uma reclamação trabalhista. Mas esse projeto de lei, a intenção é tipificar como crime o assédio moral. Né? Exato. 203A do Código Penal. Isso, exatamente. Tem pena de detenção. Então talvez isso iniba um pouco mais o assédio moral nas organizações, com certeza. O que a gente percebe, e eu que pesquiso isso já desde 2010 para 2011, foi quando eu conheci o Antônio, o que a gente percebe durante todo esse tempo é que nos parece, para nós pesquisadores, que existe algum tipo de lobby, eu não poderia nem usar essa palavra, mas existe alguma coisa que amarra muito esse processo. Porque, veja, se sem uma legislação você já tem inúmeros casos onde você poderia estar punindo pessoas, etc., imagina se você tiver tudo regulamentado, como isso não seria? Então, resta uma dúvida, e muitas vezes eu já conversei com algumas pessoas que disseram assim, mas no Brasil a gente tem por hábito querer criminalizar tudo. Mas veja, o assédio moral, gente, é algo muito sério. Eu vou dar um número aqui, e aí vocês talvez fiquem bem surpresos. Eu estudo suicídio no trabalho, por conta dessa pesquisa, e em 2015 eu estive num congresso em Santa Catarina, e nesse congresso eles colocaram um número que se aproximava de 1 milhão de pessoas. No mundo inteiro, a cada 45 segundos, uma pessoa acaba com a própria vida. Nós ficamos 2/3 do nosso dia, do nosso horário de vida, no trabalho. Não tem relação? Lógico que tem. Claro que tem relação. Com certeza. E nós não falamos sobre isso, né, Antônio? Karina, eu acho importante a gente diferenciar, né, o assédio moral também, porque são casos que chegam para mim no escritório, a gente diferenciar o assédio moral do poder diretivo do empregador. Né? Excelente. Fala para a gente um pouquinho. Tem pessoas que chegam no meu escritório e falam assim, olha, eu quero processar a empresa porque eu fui assediado moralmente. Né? E aí, depois de relatado o caso para nós no escritório, a gente chega à conclusão que aquilo não foi um assédio moral. Né? Porque o empregador ele tem um poder diretivo. O que é o poder diretivo? O poder de fiscalizar,
é o poder de organizar as atividades do seu funcionário, né? Então, uma simples bronca não pode ser considerado como assédio moral, né? O assédio moral, Exato. ele tem que ser uma humilhação repetitiva, tem que ser reiterado, né? Tem que diminuir aquele funcionário. Agora, o chefe, sei lá, está com algum problema e você fez alguma coisa errada, o chefe te dá um grito com você uma única vez, não pode ser considerado assédio moral, né? Então a gente precisa diferenciar muito bem isso para depois poder visualizar se aquela pessoa realmente está sofrendo assédio moral, né? Exatamente, exatamente. Escuto muito isso, assim, principalmente no serviço público. Eu já ouvi relatos da pessoa dizer assim, eu fui transferido contra a minha vontade e eu estou sendo assediado. Eu falei, mas qual foi a circunstância? Havia necessidade? Existe um histórico? Ou seja, a gente quando trabalha com esse tema, assédio moral, síndrome de burnout e tantos outros assuntos que têm a ver com essa questão das doenças do trabalho, da forma como muitas vezes os ambientes tóxicos são ruins para o desenvolvimento, para a produtividade, você tem que estudar o histórico, tem que ser meio psicólogo, investigador, para você poder entender, né? E a gente sabe disso. Exatamente isso que eu falo. Eu acho assim, o advogado, ele deveria, como ter matéria obrigatória, entendeu? No curso de Direito, a psicologia. Né? Porque nós somos um pouco de psicólogo, né? Então, a gente precisa entender, né? Teve uma pessoa que colocou aí que o assédio moral é muito subjetivo. Mas a gente precisa entender o que realmente a pessoa está passando para poder depois ingressar com a ação, para depois poder agir, não é? Exatamente, exatamente. E esse entendimento tem muito a ver com o que eu vou te perguntar agora na sequência. Quando a gente... E olha, gente, aproveitem para perguntar, porque é uma oportunidade, assim, eu vou dizer para vocês que é uma oportunidade única ter o Antônio, porque eu estou tentando falar com o Antônio desde maio. É que eu estava Então, assim, é uma oportunidade. Tirem suas dúvidas. O Antônio está aqui nos ofertando, nos brindando com seu conhecimento. Uma das coisas que eu tenho percebido muito, Antônio, e aí o Jeffrey Pfeffer, ele fala sobre isso também, é o quanto as empresas não têm tido a preocupação efetiva com programas de prevenção com relação ao assédio moral, assédio sexual e tantas outras questões que acontecem no ambiente de trabalho. Nós temos os programas de compliance, e para quem não conhece, para quem não é da área, eu vou explicar muito rapidamente. Compliance tem a ver com conformidade. Então, quando a gente fala isso no setor público, é integridade, quando a gente fala no setor privado, é conformidade. São as normas, as regras éticas para que você tenha um ambiente, digamos assim, mais saudável e que faça com que isso também se transforme em relações mais saudáveis do ponto de vista empresarial. Só para vocês terem uma ideia, isso se forma muito no Brasil a partir de 2013 com a Lava Jato, onde a falta de ética e a corrupção tornaram-se matérias de todos os jornais, da mídia em geral, e a gente se deu conta de que existe realmente alguma coisa errada nessa ordem toda. Os programas de compliance, eles vêm para nos ajudar muito nisso. Você, com certeza, no seu escritório, já atua aí com compliance trabalhista, orientando as empresas. E a gente tem aqui pessoas que são empresários. Como é que você orientaria esse empresário ou esse gestor público a fazer com que o programa de compliance seja efetivo, não fique só no papel? Então, Karina, realmente é uma situação difícil, né? É o que eu falei, nós estamos aqui para orientar, mas nós não podemos obrigar, não é mesmo? Exato. Nós temos clientes que falam assim, olha, mas a empresa é minha, eu acho que eu tenho que dirigir a empresa dessa maneira. Então você avisa, né? Você fala, você alerta, e aí a pessoa age totalmente contrário daquilo que você direcionou. E aí não dá certo, né? Então, eu acho que as empresas devem ter assim, um departamento pessoal muito bem organizado, né? Tirar isso do papel que você falou e realmente agir de forma para que o ambiente de trabalho não seja esse ambiente tóxico que você já mencionou aí, né? Então, orientar nós orientamos, né, Karina? Agora é difícil provar.
É uma coisa que muitas vezes o pessoal até está colocando, está parabenizando você, meu mestre querido, meu advogado querido. Olha que advogado querido, tudo isso na mesma frase, gente, não é para qualquer um, é só para quem é bom mesmo, tá? O Kleber, ele coloca aqui, se temos uma base familiar onde nos é estimulada a inteligência emocional, temos aí uma segurança muito maior em trabalhar com isso, que é quando a gente falou justamente sobre essas questões que acontecem no ambiente de trabalho e o gestor se descontrola, ou o funcionário, porque, gente, assédio moral, ao contrário do que muita gente imagina, não é só de cima para baixo, não é só chefe subordinado, pode ser de subordinado para chefe, pode ser entre colegas, não é, Antônio? Então a gente tem essa situação. Começaram as perguntas, vamos para as perguntas? Vamos, olha, Karina, antes das perguntas, eu só queria falar uma coisinha antes, né? Assim, nós estamos vivendo um momento atípico, né? Exato. Eu nunca imaginei passar por isso, né? Nós estamos passando agora nessa pandemia. E eu acho que essa pandemia ela veio para mudar a nossa vida, o nosso modo de vida, né? Então, nós sabemos que qualquer mudança, por mais singela que seja, ela vem com certa dificuldade. Né? Exatamente. No meu ponto de vista, essa pandemia ela tirou da população o que existe de mais básico, que é o contato físico diário e a rotina. Né? Nós nos vimos, que agora é para entrar justamente no tema, né? Nós nos vimos obrigados a transferir nossas estações de trabalho para dentro das nossas casas sem qualquer preparação. Né? Aquilo Perfeito. que antes, né? Sem tempo para essa transição. Né? Então, é por isso que as pessoas estão morrendo por um salário, não é mesmo? Exatamente. E quando você fala sobre essa frase do Pfeffer, que é morrendo por um salário, traz para a gente a ideia de que a falta de prevenção contribui para que isso aconteça. A falta de orientação da própria pessoa, o processo de autoconhecimento, aquelas pessoas que muitas vezes, e a gente vai falar um pouco sobre isso semana que vem, muitas vezes não estão no lugar onde elas gostariam e acreditam que não têm condições de seguir um outro caminho, se qualificar, como você mesmo falou, você começou numa área e depois foi fazer outro curso e hoje está no direito, feliz a vida. E adorava comércio exterior, viu, Karina? Adorava. Não é verdade? Então, assim... Me decepcionei com o comércio exterior por uma demissão. Que eu... Olha, que interessante. E aí, eu já estava fazendo a faculdade de Direito, né, por admirar uma pessoa que eu amo muito, que é minha esposa, você sabe disso. Ah, que lindo! Juíza federal, e eu sempre quis fazer Direito. Né? Eu lembro quando eu me formei em comércio exterior, eu falei assim, eu vou fazer Direito. Ela falou assim, você é louco? Para que você quer fazer isso? Né? E aí, depois de 10 anos de formado, eu fui fazer Direito justamente por admiração. Né? E aí eu me encontrei no Direito. Né? Justamente por uma decepção com a outra área. Né? Então, a gente tem que se reinventar. Né? Sim. Nada mais justo num momento como esse a gente falar em reinvenção e para você não morrer por um salário, nada melhor do que você também se reinventar. Tá todo mundo me ouvindo bem? Você está me escutando bem? Eu sou. Ah, então ótimo. Olha, o Carlos Henrique Souza, jornalista super conceituado, eu costumo dizer que além de jornalista, é meu amigo também, queridíssimo, um grande abraço para ele. Ele trabalha com TV e que é um meio extremamente também estressante, tem um dia bem pesado, enfim, todo mundo que trabalha com jornalismo fala sempre isso. Ele pergunta o seguinte, também é importante que o setor público adote programas de compliance? Então, Karina, eu vou te falar uma coisa. Nós estamos vendo aí casos no setor público de assédio moral, assim, de uma forma terrível. Né? Juízes ligando para funcionários às 6 horas da manhã, funcionários não querendo executar a sua tarefa. Então, realmente o setor público precisa se adequar a isso, né? O setor público precisa ter um compliance para poder se adequar às normas de direito do trabalho também. Exatamente, exatamente. Os programas de compliance, eles são obrigatórios no setor público. Não é nem uma opção. Entretanto, mesmo sendo obrigatórios, nós temos duas grandes legislações que guiam o compliance.
uma de 2013 e outra de 2016. Esse panorama que essas duas legislações trouxeram para a gente, criaram os programas de compliance em outros lugares. Tanto que no setor público a gente nem chama de compliance, a gente chama de programas de integridade. E um dos mais famosos e um dos mais conceituados e atualmente um dos mais premiados no mundo é justamente o programa da Petrobras, que foi uma das empresas alvo da Operação Lava Jato em 2013. Então a gente percebe o quanto pode sim ter uma mudança significativa, você conseguir reconstruir a sua imagem. A gestão de reputação é difícil em momentos como esse, mas nada mais justo do que reconhecer que as pessoas querem mudar. E muita gente me pergunta, será que vale a pena continuar brigando pela ética? Sem dúvida que vale. A gente tem outra pergunta aqui, Antônio, posso fazer para você? Pode, claro. Comprovado o assédio moral, Orivo Júnior, de vez em quando eu tenho que olhar mais de pertinho. Comprovado o assédio moral, pode gerar uma rescisão indireta? Abraço, Orivo. Orivo foi meu aluno, né? Nos dois cursos, de comércio exterior, ele foi meu aluno no curso de comércio exterior e foi meu aluno no curso de direito. Orivo, pode sim. O ideal é que seja uma rescisão indireta, né? Porque sim, aí você, mesmo porque você não quer perder os seus direitos trabalhistas pedindo a demissão. Então, pode sim, é uma rescisão indireta. O que é rescisão indireta? É aquilo que a gente chama de justa causa do empregador, né? Então, você vai lá na Justiça do Trabalho, contrata um advogado, claro, vai na Justiça do Trabalho e ingressa com a reclamação trabalhista pedindo que você seja demitido. Então, comprovado realmente, claro, comprovado realmente pode gerar uma rescisão indireta. Olha, o pessoal do teu escritório aqui atuante fazendo pergunta, hein? Como conduzir um caso de assédio moral? Então, pessoal, eu já falei isso, né? Nós falamos isso lá atrás, né? Primeira coisa é procurar o RH de uma empresa. Procura o RH de uma empresa, relata, né? Relatado o caso, não teve solução, é claro que você tem que procurar um advogado para ingressar com a reclamação trabalhista e pedir uma indenização por isso. Sempre, né? Eu sempre falo isso para os meus clientes, sempre com prova robusta. Não adianta você... Exato. Não adianta você chegar e falar assim, olha, eu fui assediado moralmente e não ter prova nenhuma. Então, sempre reunindo as provas necessárias, né? Perfeito. Halil Ghazali coloca, eu amo esse cara, assim, só para constar, o Halil Ghazali é meu marido e, enfim, tá falando aqui que ama você. Então, registrado. Edu Ribeiro coloca aqui que entre colegas de trabalho ocorre muito, e isso também traz a possibilidade da pessoa morrer por um salário, porque muitas vezes a necessidade da pessoa em ter como meio de subsistência, ela não vai se prender a muitas questões e começa a morrer aos poucos. Eu costumo dizer que é a morte silenciosa. Então, entre colegas ocorre muito, principalmente... eu posso falar uma coisa antes de você responder a próxima pergunta? Você me permite? Entre colegas de trabalho ocorre muito, e com a pandemia isso piorou mais. Por quê? Porque os cargos gerenciais, eles estão sendo literalmente exterminados. Então, o gerente ou o diretor que ocupava aquele cargo específico, por conta das inúmeras demissões que têm acontecido, a gente está com 83 milhões de pessoas desamparadas no Brasil, 49% da população economicamente ativa está desamparada. Isso significa que ou está desempregado, ou não quer mais procurar nada, ou está por conta do governo, enfim. Pessoas em situação de rua também. Então, muita gente... de forma antiética, está se utilizando do teletrabalho para poder galgar postos, porque as pessoas, infelizmente, estão sendo demitidas e alguns estão acumulando cargos. E isso está também aumentando o número de casos de síndrome de burnout. Então, eu só queria deixar isso registrado, porque ele coloca entre colegas ocorre muito e agora piorou essa situação. Demais. Com a pandemia piorou demais. Até a exigência de metas, de chefias, né? Se o funcionário não cumpre aquela meta, o colega quer passar à frente e aí pode expor aquele que não cumpriu a meta e aí gera um assédio moral assim, latente, né? Então... A Daniela Silva Gomes pergunta isso para você agora. Além do constrangimento exigido do subordinado, metas inatingíveis, pode configurar o assédio moral?
Certeza, é um dos princípios para você processar a empresa por assédio moral, metas inatingíveis. E é o que está acontecendo agora, Karina, com o teletrabalho, né? Com a pandemia, com o home office. Né? Os chefes estão instituindo metas inatingíveis. Né? Então, por isso que as pessoas estão adoecendo. Sem dúvida. O Edu Ribeiro, ele fala aqui, são... Desculpa. As pessoas não adoecem pelo coronavírus e adoecem por conta do trabalho em casa, né? Do home office. Isso é muito triste. O Edu Ribeiro, ele coloca aqui, são ofensas indiretas, com piadas e tal, muito complexo. Quero agradecer todo mundo que está participando hoje, participando com pergunta, dizer que a nossa audiência está altíssima e muito qualificada. Muito obrigada para vocês que escolheram estar aqui com a gente hoje, nessa noite de sexta-feira. Bom, Antônio, pensando um pouquinho mais e avançando um pouquinho mais, tem uma outra pergunta também do seu escritório. O pessoal está perguntando aqui, hein? Como evitar o assédio moral no ambiente de trabalho? Existe aí uma possibilidade? Aí você pode começar e depois eu posso dar um pitaco. Evitar o assédio moral no ambiente de trabalho? Olha, Karina, eu sinceramente... Quem perguntou? O pessoal do seu escritório. Evitar o assédio moral? Eu realmente... Olha, eu vou te falar. Eu não sei como evitar o assédio moral. Evitar o assédio moral no ambiente de trabalho é você pedindo demissão. Né? Como é que você vai evitar? Você pode relatar ao departamento pessoal, né, da empresa para que tome providências. Né? Eu não sei se você tem uma outra teoria para isso. Eu tenho uma teoria. A gente pode evitar o assédio moral, além de fazer os relatos, além de fazer os registros que o Antônio bem exemplificou já algumas vezes, mas fazendo com que existam programas de prevenção a assédio moral dentro das instituições públicas e privadas. Em que sentido? O primeiro passo é você transmitir segurança aos canais de denúncia, às ouvidorias, para que você possa fazer com que as pessoas se sintam à vontade para poder fazer essas denúncias. Porque uma das coisas que eu mais escuto, Antônio, é justamente o fato da pessoa dizer assim, eu estou sendo assediado, mas eu não vou dizer nada, porque eu nem sei se esse canal de denúncia está me monitorando, mesmo que ele seja anônimo, e ele tem que ser anônimo. Então, muitas vezes, a pessoa não se sente segura, acha que vai ser perseguida. Então, você pode evitar o assédio moral, primeiro, usando inteligência emocional, trabalhando programas de prevenção ao assédio moral dentro das instituições, fortalecendo o seu canal de denúncia, sua ouvidoria, fazendo com que o seu RH, como o Antônio brilhantemente falou, seja um lugar que você se sinta seguro e, principalmente, você ter a coragem, porque é uma questão de coragem mesmo, tá, gente? Você ter a coragem de fazer essa denúncia, porque muitas vezes a sua dor é a dor de outras pessoas. Então, você não está sozinho, entende? Mas... É exatamente isso, viu, Karina? Coragem, né? E muitas vezes o funcionário não tem essa coragem. Não tem essa coragem por quê? Porque depende daquele emprego, né? Então, é assim, ou eu morro por salário ou morro sem salário, não é verdade? Exato. Então, às vezes a pessoa vai fazer uma denúncia e acaba sendo demitida. Então, a pessoa passa por esse assédio moral sem denunciar, né? E sem evitar esse assédio moral. Tem pessoas que não, olha, você está me assediando moralmente, eu vou pedir demissão, vou partir para outra. Mas tem pessoas que não têm essas condições, né? Então fica difícil. E é o que falou aqui, que provavelmente não foi a Maria Clara, né? Mas está aqui, ó, mas mesmo com esses canais, o assédio já ocorreu. Sim, né? Sim. O Halil, ele faz uma pergunta aqui para você, Antônio. Em alguma ação julgada, o empresário já apresentou provas com relação a custos dos funcionários para justificar o assédio reclamado? Ou seja, a pessoa ter justificado com algum custo que o funcionário promova dentro da instituição. Existe alguma coisa que você já tenha lido? Enfim, sinta-se à vontade se de repente não for algo que... Não, Calil, nunca vi isso. Nunca presenciei e nunca tive um caso desse. Até porque também, se for provado o contrário, essa pessoa corre o risco de ter que responder em juízo, né? Claro, exatamente. Não tem como.
O pessoal está te elogiando aqui, grande doutor, Daniela Gomes, obrigada, grande advogado, Márcia Ribeiro, que está sempre com a gente todas essas semanas, uma grande incentivadora dos meus projetos. No momento atual, uma das coisas é o horário de trabalho, que é uma coisa que você citou e a gente tem visto muito, o excesso de trabalho na pandemia. Já tem vários artigos. Eu digo para vocês o seguinte, saiu uma pesquisa recente da doutora Carmina Ábido, em São Paulo, falando justamente sobre o caso dos médicos. Então, hoje já está comprovadamente 20 milhões de pessoas em situação de burnout. Eu já li um outro artigo que foi posterior a esse estudo, que já comprova que esse número aumentou para mais de 30 milhões. E isso se dá pelo fato, e aí eu vou falar um pouquinho sobre isso, se você me permite, o que seria esse burnout? O burnout é um esgotamento físico e mental que faz com que a pessoa perca a vontade de fazer absolutamente tudo, do ponto de vista profissional e do ponto de vista pessoal, porque nós somos uma única pessoa, como dividir. E aí, nesse contexto, quando a Márcia coloca essa questão do horário de trabalho, está super justificada. Eu vou fazer algumas outras questões aqui, Antônio, que o pessoal agora começou a perguntar. A Zélia, que também foi nossa entrevistada semana passada, um grande abraço, Zélia. Deu um show também na live dela sobre comércio exterior. Quem perdeu, vai lá no IGTV. Ela fala o seguinte, excelente assunto que está sendo abordado de forma tão inteligente. Minha oportunidade de aprender um pouco sobre um tema tão complexo. O Carlos Henrique faz uma pergunta, e essa pergunta aqui é aquela pergunta de $1 milhão. Como estimular um ambiente de trabalho saudável? Então. Como estimular um ambiente de trabalho saudável? Primeiro que agora não tem como estimular um ambiente de trabalho saudável, né, Karina? Nessa pandemia aqui, todo mundo em home office, é meio complicado. Mas, assim, eu acho que os gestores, eles devem ser claros, né? O empregador, ele tem que utilizar do seu poder diretivo, mas de forma clara, né? Ele não pode sufocar o empregado, né, a ponto de que o empregado adoeça, né? Ele tem que dar condições para que o trabalho, para que o empregado desenvolva o seu trabalho de forma saudável, né? Exato. Então, eu acho que isso... E os colegas também, né? Como nós já falamos aí, existe o assédio moral horizontal, que é entre os colegas também têm que cooperar para esse ambiente saudável no trabalho, né? Eu vou fazer um adendo à tua resposta, dizendo o seguinte, quando ele pergunta isso, me vem uma questão que foi muito comentada no começo da pandemia, como as pessoas iriam trabalhar em casa sem ter um escritório, sem ter uma cadeira adequada, uma mesa adequada. Isso tem a ver com ergonomia, e eu vou convidar uma pessoa que eu já vi que está aqui nos assistindo, que é o engenheiro Michael, que começou a me seguir depois da live de burnout. Eu quero que você venha falar um pouco sobre isso, tá, Michael? Porque isso faz parte também do processo de não morrer por um salário. Você tem um ambiente adequado. Então, quando o Carlos Henrique pergunta isso, como estimular um ambiente de trabalho, além das relações interpessoais, além de uma gestão equilibrada emocionalmente, você também precisa ofertar, não precisa ficar mandando cesta de café da manhã para o funcionário toda sexta-feira, que eu já vi umas coisas desse tipo, tá? Sexta happy hour, vamos fazer um happy hour via Zoom, alguma coisa nesse sentido. Isso também até pode ajudar. Mas, sem dúvida nenhuma, você precisa promover um ambiente de trabalho saudável, dando condições adequadas para o teu trabalhador continuar executando as tarefas dentro do horário dele. Porque hoje, Antônio, a gente sai de uma reunião no Zoom e vai para outra, vai de uma janela para outra. Não dá nem tempo do cérebro respirar, do cérebro ir para o lugar direitinho. Então, Karina, aí pegando o gancho da Márcia Ribeiro, né, que ela falou do horário de trabalho, né, o teletrabalho ele não pode virar um plantão de 24 horas. Né? Perfeito. O teletrabalho não é isso. O teletrabalho, você tem que se organizar justamente para que você trabalhe naquele período que você trabalhava como se estivesse em casa. Eu acho até importante, perfeito, Karina, a gente falar aqui que o teletrabalho, né, é isso que está dando confusão. Né? O teletrabalho ele foi inserido na CLT com a reforma trabalhista de 2017. Então, a reforma trabalhista, a reforma trabalhista instituiu o teletrabalho. Né? Então, olha, o teletrabalho
quando o empregado trabalha fora das dependências do empregador, utilizando-se meios de tecnologia da informação. Né? Isso aí. Muito bem. Só que a CLT veio e falou também o seguinte: o empregador ele tem que arcar com as despesas desse teletrabalho, né? Ele tem que organizar esse teletrabalho, tem que arcar com as despesas e tem que ter um acordo mútuo, né? Eu não posso, empregador, chegar para você, Karina, olha, a partir de amanhã você vai trabalhar em casa. Né? Então, você tem que concordar com isso também. E tem um tempo de transição mínimo de 15 dias. Foi isso que a lei, né, do teletrabalho inserida agora na Constituição, na CLT, desculpa, na CLT trouxe para a gente. Aí chegou a pandemia, né? E o governo federal editou uma medida provisória, falando assim que unilateralmente o empregador pode deixar o empregado em teletrabalho, né, unilateralmente. E aí não organizou. E aí a gente chega nesses problemas, né, Karina, de horário, de assédio, né? Exatamente. Porque é uma coisa desorganizada, Exato. E aí, Perfeito. Karina, se me permite, eu vi logo no começo da pandemia, que você falou assim de ambiente saudável, de ergonomia, logo no começo da pandemia, eu vi uma reportagem na televisão de uma pessoa, de um rapaz, que ele não tinha condições de trabalhar na casa dele. Né? Então, o que ele fazia? Ele tinha uma dessas mesas de plástico, de quintal, que a gente tem em quintal, ele colocava, eu acho que ele morava numa casa muito pequena, uma casa humilde, ele colocava a mesa durante o dia lá dentro, né? Fazia o trabalho dele e depois tirava aquela mesa. Né? Então, ou seja, não é todo mundo que tem condições, não é todo mundo que tem... A lei diz que o empregador ele é responsável pelos gastos inerentes à atividade. Exatamente. Que está prestando. Só que com a pandemia isso não está acontecendo. Né? O que a gente está vendo aí, Karina? Professores se utilizando de internet própria. Né? Os professores, como dizem aí no popular, se virando nos 30. Né? Funcionários públicos, servidores públicos, utilizando os próprios equipamentos. Né? Não é todo mundo que tem um escritório na sua casa para poder fazer uma live, para poder trabalhar. Isso né? aí. Então, uma outra coisa que eu, pesquisando o assédio moral no teletrabalho, né, uma outra coisa que eu vi, uma gerente de uma organização aí, toda vez que chamava os funcionários para uma videoconferência, tinha uma certa funcionária, muito humilde, que não tinha realmente condições de trabalhar na sua residência. E toda vez essa chefe, essa gerente, ela fazia chacota da mesa a qual essa funcionária estava utilizando para o seu trabalho em casa. Né? Então, eu até suspiro. Veja só, Karina, as pessoas não estão morrendo por causa do salário? Ou seja... Com certeza! Nós estamos todos estressados, né? Nós não sabemos, como diz a música, como será o amanhã, não é verdade? Isso aí. Nós não sabemos como será amanhã. A economia não está lá muito bem, né? Medo de perder o seu trabalho e ainda ouvir isso da sua chefe. Né? Então, realmente, Karina, o mundo do trabalho mudou, né? E eu vou te falar, a gente está vivendo 3 grandes crises. A crise da pandemia, né, que é uma crise sanitária, uma crise econômica, no Brasil em especial, uma crise política. Isso a Márcia até comentou na live dela também, foi bem legal. Quem perdeu, assiste lá a live. E aí o que acontece? Dentro desse contexto, nós estamos vivendo uma 4ª crise, que é a maior crise de saúde mental da história da humanidade. Por isso a gente está aqui hoje falando. Eu vou trazer algumas provocações, Antônio, porque parece que não, mas só faltam 10 minutos para acabar a live, é muito rápido. Já. Márcia Ribeiro coloca, nesse momento houve um descontrole do horário de trabalho durante o home office, foi o que você pontuou. O Orivo colocou aqui, evitar o assédio moral é fácil. E só mandar a pessoa para o lugar que ensina como ser humano de verdade. Quer dizer, a pessoa precisa passar pela experiência.
Como é que fica a situação? Então, a Márcia já teve a sua pergunta respondida, o Antônio falou sobre essas questões do horário, da extrapolação dos horários, e, obviamente, a gente precisa ter um planejamento estratégico, porque a Márcia, que é gestora de risco, sabe disso melhor do que eu. Se você não tiver embutido nesse teu planejamento o risco dessas patologias que podem acontecer, dessas situações que podem acontecer, com certeza sua empresa tende a fechar muito rapidamente. Foi falada aqui a questão dos canais de assédio, que mesmo tendo já ocorreu, a Help Show coloca, vai morrendo lentamente, então eu costumo dizer sempre, para quem já conhece meu trabalho sabe, que o assédio moral é uma morte silenciosa, então você não precisa morrer fisicamente, tá, gente? Tem muita gente entrando aqui, boa noite para todo mundo, Cristiano Orvati também está aqui com a gente. Fernando, ele pergunta o seguinte, pensando nos corajosos, porém demitidos, mencionar o assédio no trabalho anterior é justo e positivo ao se candidatar para uma vaga? O que você acha? Eu acho que não. Eu acho que não deve mencionar, de forma alguma. Né? Principalmente, eu acho assim, se essa pessoa que está te entrevistando for o seu chefe imediato, né? E for o assediador, for também um assediador, eu acho que pode te prejudicar numa entrevista de trabalho. O que você acha, Karina? Eu costumo dizer sempre o seguinte, do ponto de vista ético, profissional, você não deve mencionar coisas que porventura não te perguntem. Já tive uma situação de uma pessoa que tinha judicializado essa relação, que eu costumo dizer que é essa relação tóxica e que vitimou e a pessoa ficou doente, ela, enfim, judicializou, né? Entrou com uma ação contra a empresa e a outra empresa ficou sabendo e aí perguntou se tinha acontecido e aí a pessoa foi e explicou a situação porque ela foi questionada, mas se você não for questionado, obviamente você não tem por que ficar falando, né? Mas você também não pode mentir se for questionado se aconteceu alguma coisa nesse sentido. É só você minimizar dados, fale só o essencial. Minimizar, não precisa se abrir tanto, né? Ô, Karina, desculpa, tem umas provocações aqui que eu não queria deixar para trás, desculpa. Tá, mas eu acho eu acho muito interessante, né? Que seria muito interessante a gente falar como é que se dá esse assédio moral no teletrabalho, né? Porque exato. Ótimo. Quando nós estamos no nosso ambiente de trabalho, né? Quando nós estamos nas organizações, quando nós estamos na empresa, a gente sabe como se dá. Mas e no teletrabalho, como é que se dá esse assédio moral, né? Então, olha só, o home office, ele leva realmente aquela ideia de maior produtividade. Então, aumenta as exigências das chefias, né? Justamente pedindo que o funcionário atinja metas inatingíveis, né? Como já foi falado aqui. Né? E isso pode gerar o quê? Comentários maliciosos de colegas, né? O chefe pode cobrar numa videoconferência, né? O assédio moral no teletrabalho se dá por meio de mensagens escritas, por vídeo, né? Chamadas em horários incondicionais e horários extremos. Foi aquilo que eu falei, o teletrabalho não justifica a transformação do seu trabalho em plantão 24 horas. Isso aí. Muita gente falando sobre isso, tá, Antônio? Né? Muita gente falando sobre isso. Inclusive, aqui tem algumas questões, tá, gente? Que o Antônio também está acompanhando. O Halil faz uma pergunta sobre questão de prestação de serviço, mas aí eu vou deixar o Antônio já leu, aí ele te responde, tá, Halil? O pessoal está falando que a gente precisa, né, trabalhar as competências socioemocionais. O que temos hoje é justamente o contrário, não há um horário determinado para o término do expediente, que é uma coisa que você falou. O Fernando coloca que não aceitou a proposta de teletrabalho do órgão porque ele não pôde adaptar o ambiente na casa dele de forma ergonômica, então, quer dizer, não tem recurso para fazer isso, como vai fazer? A Márcia faz uma pergunta aqui, muitas empresas estão propondo distritos para negociar novos contratos de trabalho, é obrigatório? Quais os riscos? Distritos, é isso mesmo? Tá certo. Estão propondo distritos. Eu não sei se de repente saiu outra palavrinha aqui, Márcia, só com... Distratos, deve ser distratos, isso mesmo. Sim, a situação é que hoje, o que a gente está vendo? E aí faltam 5 minutos, mas a gente vai procurar responder todo mundo. Distrato no contrato de trabalho, na área dos professores está acontecendo muito, está mandando muita gente embora e contratando com novos salários. É obrigatório? Quais os riscos? E PJ, Karina?
Mandam abrir uma MEI, é isso? Na verdade, ela coloca quais são os riscos. Eu posso responder assim muito tranquilamente que os riscos são gigantescos, porque ela coloca aqui, muitas empresas estão propondo distratos, você não tem opção, na maioria das vezes as pessoas terminam sendo, entre aspas, obrigadas a fazer. Agora, os riscos são gigantescos, né, Antônio? E continuam trabalhando para essa empresa, é isso que ela está falando? Exato. Bem provavelmente sim. Se a pessoa depois ingressa com uma reclamação trabalhista, ela vai provar essa continuidade do vínculo laboral, entendeu? E ela vai ganhar todo esse tempo. Então, não sei se é vantajoso para a empresa fazer esse distrato. O Halil ele faz uma pergunta que tem um... Desculpa. O que a gente está vendo aqui, Karina, é a chamada pejotização. O que acontece? Isso. As pessoas estão demitindo os funcionários e falam assim, olha, você tem que abrir uma MEI agora, microempreendedor, né? E para você continuar trabalhando na minha empresa. Só que não é assim, entendeu? O microempreendedor ele tem que ter um funcionário, ele não pode ter continuidade, ele não pode ter subordinação, né? E aí, o que acontece? Esse microempreendedor, eu estou até com um caso assim no escritório, esse microempreendedor depois vai na Justiça do Trabalho, ingressa com uma ação e ganha, né? Então, você já respondeu a pergunta do Halil, que ele pergunta aqui, como é que fica a legislação na situação? O funcionário sai do regime CLT, torna-se um prestador de serviço, a empresa na qual vínculo, aí você está me ouvindo, Antônio? Você está travando. Travou, mas você me ouviu que você respondeu a pergunta do Halil? Ouvi. Tá. Bom, gente, faltam pouquíssimos minutos para a gente encerrar. E, assim, eu vou pontuar só algumas coisas. E se porventura alguém tiver dúvidas, entre em contato com o Antônio, tá? É Firmino Antônio. E tem também o perfil do escritório dele, que é Firmino Nilman Advogados. Eu acho que eu tô travada. Tá travado. É isso mesmo? Tá. Ô, minha gente, como assim? Mas você tá me ouvindo? Eu estou ouvindo, Karina. Tá, a Márcia, para fechar, porque faltam 3 minutinhos, a Márcia pergunta aqui, como é que o ilustre expoente visualiza o compliance trabalhista nesse momento? É a sobrevivência do futuro? Bom, primeiro, obrigado pelo ilustre expoente, Márcia. Eu acho que é sobrevivência no futuro, sim. Acho que é sobrevivência no futuro. E uma coisa que eu tenho ouvido em todas as lives que a Karina fala é que o futuro agora é o teletrabalho, né? É o home office. Karina, Isso. me permita discordar um pouquinho. Eu sei que você discorda, e eu tô travada, mas eu tô te ouvindo. Como diz o grande filósofo, e você que é filósofo também, o homem é um animal social. Né? Exato, concordo. Nós nascemos para viver em sociedade, nós não aguentamos, mas nós não estamos aguentando mais ficar dentro de casa. Né? Nós estamos, como você falou, nós estamos morrendo por um salário dentro de casa, mas eu acho que se nós sairmos para os nossos ambientes de trabalho, essa morte vai ser mais lentamente, entendeu? Sim. Gente, eu quero, assim, é uma pena que eu travei aqui no final, eu tô sem vídeo agora, não sei por qual razão. Mas, assim, só para poder pontuar, o pessoal está super te elogiando aqui. Cabe, de repente, mais uma live, tá, Antônio? Então, já sinta-se convidado. Olha, o pessoal Carolina, tem muita coisa para falar. Eu tinha separado um monte de exemplo aqui e não deu tempo. Mas a gente vai fazer um outro momento, tá? Que eu já estou agora na fase de começar a chamar as pessoas para voltar. Bom, eu quero agradecer todo mundo, antes que a live caia. Quero agradecer a você, Antônio. Antônio, você quer deixar um contato aí para o pessoal? Eu acho que você já falou aí, né, no meu perfil, Karina. Eu estou à disposição para quem tiver dúvidas, precisar de alguma coisa, nós estamos aqui. Né? Parabéns mais uma vez pela condução da live. Obrigado a todos que nos acompanhou aí. Primeira vez que eu travei, gente. Nunca travei. Primeira vez com o Antônio. Estou travada com a cara de boba aqui. Pois é. Pessoal, fez isso.
Ó, o pessoal está perguntando de hora extra no teletrabalho, está perguntando sobre uma série de outras questões, mas a gente vai fazer um segundo momento com o Antônio. Ele é difícil para conseguir horário para a gente, mas ele conseguiu, depois de alguns 3 meses, eu consegui isso. Antônio, eu quero te agradecer. Eu estou travado, você não está me vendo, mas eu quero te agradecer de montão. Quero agradecer vocês terem participado. Quero agradecer a todo mundo que fez perguntas, contribuiu, fez provocações e dizer que domingo a gente tem